cayendo los misiles. Están cayendo los Bem-vindos ao misiles Relatório de Guerra, sua fonte confiável de análise militar em profundidade. Hoje direcionamos nossa atenção para a fase de abertura cinética da operação de 3 de janeiro de 2026 na Venezuela, a campanha coordenada de explosões e poder aéreo que transformou Caracas em um campo de batalha em questão de minutos. Examinaremos em detalhes exaustivos o papel crítico das aeronaves de voo baixo, os ataques de precisão contra locais militares-chave, as complicações únicas e multifacetadas impostas pelo terreno urbano denso, a integração de plataformas avançadas em múltiplos domínios e as lições estratégicas mais amplas que essa fase oferece para a evolução da guerra híbrida futura em megacidades contestadas. Para apreciar plenamente a escala e sofisticação do que ocorreu, devemos primeiro reconstruir o contexto estratégico mais amplo que levou a esse momento decisivo. No final de 2025, os Estados Unidos haviam mudado decisivamente de uma estratégia centrada em sanções econômicas, isolamento diplomático e pressão por proxy para uma que incorporava ações militares sustentadas e abertas contra o regime de Maduro. Essa escalada foi impulsionada por acusações estadunidenses de longa data que retratam Maduro e seu círculo íntimo como líderes de uma empresa narcoterrorista através do Cartel de Los Soles, juntamente com repetidas provocações venezuelanas, incluindo suposto apoio à desestabilização regional e ameaças diretas aos interesses dos Msukeawa, meses de interdições navais agressivas no Caribe, apreensão de petroleiros, destruição de embarcações suspeitas de tráfico e operações de abordagem já haviam infligido danos significativos às fontes de receita do regime e ao prestígio militar. Essas ações foram acompanhadas por um acúmulo visível e deliberado de forças americanas em todo o teatro. Grupos de ataque de porta-aviões, unidades expedicionárias de Marines, patrulhas submarinas e asas aéreas avançadas. A retórica de Washington tornou-se cada vez mais inequívoca, com o presidente Trump emitindo repetidos avisos públicos de que a falha em renunciar ao poder convidaria consequências diretas. A campanha aérea sobre Caracas nunca foi concebida como um esforço independente para derrubar o regime por atrito. Pelo contrário, foi projetada meticulosamente como o componente habilitador à fase decisiva de supressão que neutralizaria a capacidade da Venezuela de montar uma defesa efetiva contra o assalto simultâneo de forças especiais direcionado ao próprio Nicolás Maduro. Os planejadores entenderam que, sem uma degradação rápida das defesas antiaéreas, nodos de comando e forças de reação rápida, o elemento de assalto terrestre enfrentaria riscos inaceitáveis em uma das capitais mais densamente povoadas da América Latina. A operação começou na escuridão pré-amanhecer de 3 de janeiro de 2026, aproximadamente às 0:200 hora local. Os residentes de Caracas acordaram com o rugido súbito de aeronaves voando baixo, seguido quase imediatamente por uma série de explosões estrondosas que sacudiram edifícios e romperam a calma noturna. Relatos de fontes abertas e testemunhas oculares documentaram pelo menos 7 detonações primárias maiores nos primeiros minutos, com numerosas explosões secundárias e incêndios sustentados que continuaram até bem entrada a luz do dia. Colunas densas de fumaça negra subiram de múltiplas instalações militares em toda a cidade. Redes elétricas em distritos sul e central colapsaram sob a tensão ou ataque direto e pânico generalizado se espalhou enquanto civis fugiam para ruas já iluminadas por instalações em chamas. Esses ataques não foram de forma alguma aleatórios ou indiscriminados. Representaram uma campanha cuidadosamente sequenciada e impulsionada por inteligência, projetada para alcançar 3 efeitos interligados: supressão completa das defesas aéreas integradas, disrupção abrangente das redes de comando e controle e choque psicológico profundo tanto para lealistas militares quanto para a base civil de apoio do regime. A seleção de alvos demonstrou uma compreensão excepcionalmente sofisticada da infraestrutura militar venezuelana, suas dependências e suas vulnerabilidades após anos de degradação induzida por sanções. Os conjuntos de alvos primários incluíram a base aérea militar La Carlota, no distrito centro-oriental de Caracas, Fuerte Tiuna, o extenso complexo de quartel-general das Forças Armadas venezuelanas no sul e uma rede distribuída de instalações de apoio que abrigavam radares de alerta precoce,
baterias de mísseis superfície e ar, estações de retransmissão de comunicações e quartéis para unidades de reação rápida de elite. F-22 Raptors, F-35, Lightning Deguas, FA-18, Super Hornets, EA-18 Growlers e B-1 Lancers estiveram envolvidos na operação da noite passada contra a capital venezuelana de Caracas, que viu a captura do presidente Nicolás Maduro. Esse massivo pacote aéreo conjunto, excedendo 150 aeronaves de asa fixa lançadas de mais de 20 bases e plataformas navais em todo o hemisfério ocidental, representou uma das operações aéreas mais complexas e concentradas conduzidas pelos Estados Unidos desde as fases iniciais dos principais conflitos do século XXI. Os F-22 Raptors estabeleceram superioridade aérea imediata, varrendo à frente dos pacotes de ataque para garantir que nenhuma aeronave venezuelana de asa fixa pudesse decolar ou representar ameaça. Sua capacidade de supercruzeiro e fusão de sensores inigualável permitiu dominar o espaço aéreo enquanto permaneciam praticamente invisíveis para radares terrestres restantes. Os caças multirole furtivos F-35 Lightning Zeus formaram a espinha dorsal do esforço de ataque de precisão, entregando munições avançadas como bombas de pequeno diâmetro GBU-39, armas planadoras GBU-53B, Stormbreaker e variantes Hellfire. AGM-114 contra alvos endurecidos e sensíveis ao tempo. O sistema de abertura distribuída e links de dados em rede do F-35 permitiram coordenação perfeita mesmo em ambiente interferido. Os bombardeiros estratégicos B-1 Lancer, operando de bases no continente americano ou locais avançados, contribuíram com ordnance pesado de standoff, provavelmente mísseis de cruzeiro AGM-158 JASSM, ou penetradores grandes equipados com JDAM para alvos mais profundos e fortificados como bunkers de comando subterrâneos em Fuerte Tiuna. Os FA-18 Super Hornets de asas aéreas de porta-aviões forneceram escolta flexível, ataques de precisão adicionais e resposta rápida a ameaças emergentes. Os EA-18G Growlers da Marinha voaram órbitas dedicadas de ataque eletrônico, saturando bandas de radar venezuelanas e frequências de comunicação militar com ruído de alta potência, cegando efetivamente sensores restantes e fraturando coordenação tática. Complementando o esforço de asa fixa, estavam veículos aéreos não tripulados MQ-9 Reaper operando em papéis caçador-matador e inteligência-vigilância-reconhecimento. Essas plataformas forneceram cobertura aérea persistente, avaliação de danos de batalha em tempo real e ataques secundários imediatos contra alvos que sobreviveram à onda inicial ou tentaram deslocamento. O componente mais dramático e visível, tanto para defensores quanto para civis aterrorizados, foi a penetração agressiva de baixo nível por aeronaves de asa rotativa e tiltrotor profundamente dentro do espaço de batalha urbano. Helicópteros de ataque AH-1Z Super Cobra, extraídos de brigadas de aviação de Marines desplegadas na região, voaram perfis Snap of the Earth através de vales de Caracas e entre estruturas de grande altura. Armados com mísseis Hellfire, pods de foguetes Hydra 70 e canhões de cadeia de 30 mm, essas plataformas engajaram sistematicamente ameaças baseadas em terra que tentavam interferir com o pacote de assalto de forças especiais entrante, MH-60 Black Hawks, modificados do 160th Special Operations Aviation Regiment, configurados como Direct Action Penetrators, operaram ao lado do Super Cobra, fornecendo escolta dedicada e fogo supressor com miniguns montados em portas e armamento de foguetes adicional. Os V-22 Osprey, aproveitando suas vantagens únicas de velocidade e alcance de tiltrotor, conduziram inserção rápida e extração de contingência para equipes de assalto, permitindo que as forças contornassem congestionamento terrestre e ameaças superficiais completamente. Relatos de testemunhas oculares, imagens verificadas em redes sociais e declarações do regime confirmam múltiplas instâncias de helicópteros de ataque e Ospreys manobrando agressivamente sobre telhados e através de cânions urbanos, com trilhas visíveis de foguetes e fogo traçante direcionado a posições defensivas ao redor de Fuerte Tiuna, La Carlota e pontos fortes secundários. Esses engajamentos foram precisos e deliberados,
mirando armas servidas por tripulação, comboios de veículos blindados e quartéis abrigando milícias leais, em vez de saturação diária. O ambiente urbano denso de Caracas impôs complicações operacionais severas que os planejadores americanos tiveram que antecipar e mitigar. A Grande Caracas abriga mais de 6 milhões de residentes aglomerados em um vale montanhoso com terreno íngreme, ruas estreitas, assentamentos informais extensos e clusters de arranha-céus modernos. Isso criou um espaço de batalha profundamente tridimensional, com linhas de visão restringidas, microventos imprevisíveis e obstáculos físicos abundantes para aeronaves de voo baixo. Linhas de energia, torres de comunicação e protrusões de edifícios representavam riscos constantes de colisão para helicópteros e ospreys operando ao nível de telhados. Munições guiadas de precisão enfrentavam possível interferência de guia por clutter radar urbano e reflexões multipath. As forças venezuelanas haviam integrado deliberadamente ativos de defesa aérea, sistemas russos S-300 de longo alcance, baterias Pantsir S-1 de defesa pontual e MANPADs mais antigos, dentro ou imediatamente adjacente a bairros civis, calculando que essa tática de escudo humano dissuadiria ataque ou imporia custos políticos inaceitáveis. As forças americanas contrarrestaram através de uma combinação de superioridade tecnológica e regras de engajamento disciplinadas. Armas de standoff como JSM e Small Diameter Bombs permitiram ataques de além do alcance de MANPADs. Requisitos estritos de proporcionalidade favoreceram munições de baixo dano colateral, mesmo ao custo de maior exposição de tripulações. A capacidade do V-22 Osprey de transicionar rapidamente entre perfis de voo helicóptero e asa fixa forneceu flexibilidade crítica para reposicionar forças longe de zonas de ameaça previstas. A fusão de inteligência multidomínio com o tempo real provou-se indispensável para navegar esses desafios. Controladores de táticas especiais da Força Aérea, incorporados e controladores conjuntos de ataque terminal forneceram guia terminal olho no alvo para ataques perigo próximo. Drones Reaper Overhead, apoiados por plataformas de alerta precoce aerotransportadas como E-3 Sentry ou E-2 Hawkeye, alimentaram vídeo contínuo e inteligência eletrônica para nodos de comando. Isso habilitou reorientação dinâmica quando unidades venezuelanas tentaram relocar ativos, ou quando avaliações de danos de batalha revelaram capacidades sobreviventes. Ei, se você está achando valioso esse breakdown tático e quer se manter na vanguarda da análise de guerra moderna, vá para o YouTube e inscreva-se no nosso canal /Relatório de Guerra agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum upload. Estamos cobrindo cada desenvolvimento dessa operação histórica à medida que se desenrola. Agora, examinemos com maior profundidade os conjuntos de alvos específicos e seu significado operacional. A base aérea militar La Carlota, posicionada estrategicamente no Distrito Centro-Oriental, foi designada objetivo de supressão prioritário. Lar da maior parte da frota restante operacional de helicópteros de ataque venezuelanos, aeronaves de transporte e um nodo maior de comando de defesa aérea integrada, representava a capacidade de resposta de asa fixa mais credível do regime. Os ataques focaram em craterização de pistas com munições penetradoras, destruição de abrigos endurecidos para aeronaves, armazenamento de combustível e a instalação central de controle radar. Ao tornar La Carlota ineficaz de combate na primeira onda, os planejadores eliminaram qualquer possibilidade de interceptação pela Força Aérea Venezuelana de ativos americanos de asa rotativa e tiltrotor entrantes. Fuerte Tiuna, abrangendo centenas de acres no sul de Caracas, apresentou o conjunto de alvos mais complexo e de maior valor. Esse extenso complexo abriga a sede do Ministério da Defesa, múltiplos centros de comando de brigadas, quartéis de unidades de elite, residências seguras de liderança, bunkers subterrâneos e parques extensos de veículos. A inteligência avaliou alta probabilidade de que Nicolás Maduro estivesse localizado dentro ou imediatamente adjacente a essa instalação durante a operação. Os ataques aqui foram sequenciados para máxima disrupção, impactos iniciais em antenas de comunicação e subestações elétricas, seguidos por ataques de precisão em bunkers de comando conhecidos e emplazamentos de defesa aérea e, finalmente,
supressão de quartéis e parques de motores para prevenir mobilização de forças de reação rápida. A integração civil densa ao redor de Fuerte Tiuna exigiu precisão extraordinária. Armas como a bomba de pequeno diâmetro GBU-39B, com sua ogiva focada de 250 libras, guia GPS-INS e raio de fragmentação mínimo, foram ideais para esse ambiente, permitindo penetração de alvos duros enquanto restringiam danos colaterais a níveis aceitáveis. Explosões secundárias relatadas em ambos os locais primários indicam impactos bem-sucedidos em depósitos de munições, armazenamento de combustível ou veículos de recarga de mísseis estacionados. Essas detonações posteriores amplificaram significativamente o efeito disruptivo, destruindo equipamento adicional, infligindo baixas entre respondedores iniciais e gerando incêndios sustentados que degradaram ainda mais a capacidade operacional. O impacto psicológico da campanha aérea não pode ser subestimado em um regime que historicamente dependeu de demonstrações visíveis de poder militar para manter controle interno e dissuadir oposição. O espetáculo de instalações prestigiosas queimando sem controle, enquanto aeronaves americanas avançadas operavam com impunidade total sobre a capital, representou um choque existencial para forças lealistas, milícias e a base chavista mais ampla. Relatos indicam mobilização lenta e desorganizada por coletivos e unidades de reação rápida, obstaculizada por perda de comunicações, incerteza sobre o escopo do ataque e medo de ataques adicionais. As defesas aéreas integradas venezuelanas performaram desastrosamente. Nenhum lançamento confirmado de míssil superfície-ar foi registrado contra aeronaves americanas ou de coalizão, apesar da presença de sistemas russos modernos. Esse fracasso abrangente deriva de múltiplos fatores convergentes: supressão preventiva efetiva de defesas aéreas inimigas por plataformas furtivas, ataque eletrônico avassalador através do espectro, destruição física rápida de lançadores e radares e degradação subjacente de proficiência de tripulações e prontidão de equipamento devido a sanções prolongadas e déficits de manutenção. Essa fase da operação produz várias lições duradouras para a condução de guerra híbrida em ambientes de megacidades urbanas. Primeiro, a primazia contínua de supressão em camadas de defesas aéreas inimigas, mesmo contra oponentes nominalmente inferiores. Sistemas integrados modernos permanecem letais quando intactos. A combinação de penetração furtiva, munições de precisão de standoff, ataque eletrônico dedicado e supressão responsiva de baixo nível provou-se essencial para alcançar superioridade aérea local temporária mais decisiva. Segundo, o valor indispensável de verdadeira integração conjunta e multidomínio. Compartilhamento fluido de dados através de ativos baseados no espaço, sistemas não tripulados, caças tripulados, plataformas de ataque eletrônico e controladores terrestres habilitou direcionamento adaptativo em tempo real que superou as reações venezuelanas. Terceiro, um desafio persistente de operações urbanas em escala. Populações civis densas e terreno físico complexo aumentam dramaticamente o risco para atacantes, combatentes e legitimidade política. O sucesso exige seleção avançada de armas, estimativa rigorosa de colaterais e regras de engajamento que equilibrem necessidade tática com restrição estratégica. Quarto, os efeitos psicológicos amplificados do poder aéreo de precisão contra regimes autoritários. Degradação rápida e visível de ativos militares simbólicos pode fraturar coesão interna e acelerar colapso muito mais eficientemente que campanhas convencionais prolongadas. Quinto, a demonstração de que o poder aéreo limitado e precisamente calibrado, cuidadosamente limitado em escopo e duração, pode habilitar manobra terrestre decisiva com compromisso mínimo de força geral. A campanha de Caracas não buscou destruição total da capacidade militar venezuelana, criou apenas a janela temporária necessária para que forças especiais alcançassem o objetivo estratégico primário. Finalmente, a operação sublinha a convergência madura de domínio aéreo de rede em quinta geração, munições de precisão em rede,
persistência não tripulada, superioridade de espectro eletrônico e manobra avançada rotativa tilt-rotor em ambientes urbanos contestados. Um template provável para definir conflitos de grande potência e híbridos nas próximas décadas. Os eventos sobre Caracas em 3 de janeiro de 2026 serão dissecados em colégios de guerra e centros de simulação por anos como estudo de caso de referência em guerra aérea urbana conjunta moderna. A integração sofisticada de superioridade aérea F-22, ataque furtivo F-35, ordnance pesado B-1, flexibilidade Super Hornet, domínio eletrônico Growler, ataque de baixo nível AH-1Z e MH-60, e manobra vertical rápida. B-22 alcançou efeitos estratégicos vastamente desproporcionais aos recursos comprometidos e duração de engajamento ativo. Este é relatório de guerra, entregando análise clara e autorizada dos desenvolvimentos militares mais significativos do nosso país. Se ainda não fez, inscreva-se no Edevenha da Relatório de Guerra no YouTube, ative as notificações e junte-se à discussão nos comentários. Qual aspecto dessa operação você achou o mais interessante? Obrigado por assistir. Mantenha-se informado, mantenha-se vigilante.